Está no ar o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. Empreendedora conquista clientela com cookies recheados. Maior programa de aceleração de startups da América Latina abre inscrições para pequenos negócios. E ainda, um especialista do mercado financeiro explica a importância de uma boa carteira de investimentos no mundo dos negócios. Você não pode perder essas e outras notícias. Você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Uma empreendedora da capital federal encontrou nos cookies a receita para conquistar a clientela. Confira na reportagem de André Lage. Diz aí, essa imagem não é de dar água na boca? Apresento-lhes o cookie Red Velvet com Nutella. Essa delícia foi feita pela Anne Caroline. Ela encontrou nesse tipo de doce uma forma de empreender. Além desse sabor, ela comercializa outras 7 receitas. Hoje a gente trabalha com 3 tipos de massa, que é a tradicional, chocolate e Red Velvet, e vários recheios, que no caso hoje tem o creme de leite ninho, o brigadeiro e a Nutella. E a gente vai lançar um próximo agora, dia 19, que é o de churros, que é recheado com doce de leite. A produção, por enquanto, é feita em casa. Há cerca de 2 anos, a empreendedora pediu demissão de um emprego com carteira assinada para se dedicar integralmente à empresa Brasília Cookie. Com o recebimento dos direitos trabalhistas, ela investiu em equipamentos para produzir os biscoitos em maior quantidade. Atualmente são produzidas 100 unidades por semana. E agora é a hora da verdade. A Anne tirou agora há pouco um cookie do forno, obrigado. Esse aqui é o tradicional com brigadeiro. Eu vou experimentar. Nossa, ele chega, derrete aqui. Vou experimentar. Muito bom. Ele derrete na boca. O chocolate, muito bom, aprovadíssimo. Para chamar a atenção do público, a empresa produz conteúdo para as redes sociais, medida que tem dado bons resultados. Faço as fotos, faço os vídeos, posto as fotos no Instagram e hoje em dia a gente tem muita ferramenta, né? Então vou pesquisando, adequando e consigo, assim, ajustar da forma como eu quero, mas ainda preciso investir nisso. A gente consegue gerar essa sensação no cliente só com a foto, com o vídeo, gera o desejo. Então, é por isso, né, que eu quero me especializar mais e melhorar cada dia mais para fazer com que isso chame, né, a clientela, que é isso que a gente precisa para crescer. A empreendedora vende por meio de entrega. Os cookies são colocados em uma caixa e depois embalados para a viagem. A meta da Anne é fazer a marca ser ainda mais conhecida. O investimento mais recente foi essa tenda móvel. A ideia é vender essas delícias em alguns pontos estratégicos de Brasília. Esse ponto fixo vai ser inicialmente a nossa loja, né? Então a gente pretende crescer naquele ponto, fazer com que as pessoas nos conheçam aqui na região e atendê-las, né, da melhor forma. E já estão abertas as inscrições para o Inovativa Brasil, o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Serão 280 vagas para os programas Inovativa Brasil e Inovativa de Impacto Socioambiental. Mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela. E quando o assunto é investimento, muitos brasileiros têm dificuldades, né, de enxergarem ali como investidores. E o empreendedor? Como esse público deve encarar o mercado financeiro? É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com o analista financeiro Rafael Zattar. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo.
Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento e experiência para vocês. Boa noite. Ótima noite, Rafael. Para a gente começar, qual o objetivo de criação do Carteira Z? Bom, a Carteira Z foi um projeto que eu iniciei ainda quando eu fui militar por 15 anos, então eu via muita dificuldade das pessoas investirem, das pessoas terem um mínimo de conhecimento para galgar degraus no mercado financeiro, né? Então, a Carteira Z veio para facilitar a vida de quem consegue fazer sobrar um dinheirinho no fim do mês. Na verdade, são poucos brasileiros, infelizmente, segundo dados, hoje 80% dos brasileiros não conseguem gastar, né, menos do que ganham. Eles gastam mais do que ganham todos os meses e ficam endividados. Então, o primeiro passo para a pessoa investir é a pessoa fazer sobrar todos os meses, que seja 10% do salário, e depois fazer a sua reserva de emergência e investir, né, investir para o curto, médio e longo prazos, né, visando os seus objetivos. E a Carteira Z veio como uma metodologia muito simples para qualquer pessoa investir. Com pouco dinheiro, a partir de R$1 você já consegue investir em bons fundos de investimentos, que são boas gestões, né? Você abre uma conta numa corretora, é muito simples, e já consegue investir visando objetivos, como eu falei, de curto, médio e longo prazos. Tem fundos que investem no Tesouro Direto, né? O título público, título privado. Então a gente veio com esse DNA, né? Com 15 anos de idade, eu fazia cartões de visita para taxistas na Cruz Vermelha aqui no Rio de Janeiro, e eu percebi que quando eu reduzi a minha amostra de cartão de visita de 9 para 3 modelos apenas, eu vendia muito mais. Então, é o poder da simplicidade. Hoje, o que a Carteira Z faz nada mais do que trazer simplicidade para que as pessoas possam investir com inteligência, de forma simples, sem utilizar muito tempo da sua vida debruçado no mercado financeiro. Não precisa entender tanto, entende o mínimo e delega com inteligência para boas gestões. O nosso mantra na Carteira Z é o seguinte: concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. A gente ajuda as pessoas a investirem bem, delegando com inteligência através de fundos de investimentos. Na nossa opinião, a forma mais fácil e efetiva de investir para conseguir aí um futuro melhor, uma tranquilidade e conforto para a pessoa, né, para a família. Legal, Rafael. E qual que é a dificuldade do brasileiro quando o assunto é investimento? Muita gente não sabe ali o que fazer com o dinheiro, como investir, não é mesmo? Eu acredito que a principal dificuldade do brasileiro, principalmente, é fazer sobrar, é poupar no fim do mês. E quando o brasileiro consegue poupar, há alguns estudos que falam que ele poupa, mas depois ele gasta tudo. Ele não tem o mínimo de interesse de saber, de estudar, de conhecer um pouquinho, sabe? Por isso que a gente veio com esse DNA de fazer com que as pessoas investam de forma simples. A dificuldade do brasileiro não é só entender do mercado financeiro, mas principalmente, né, eu falo muito dos 3 pilares para a pessoa enriquecer, né? O primeiro é você ganhar bem ou ganhar mais, você focar na sua atividade principal. Depois você poupar com inteligência todos os meses. Na verdade, no início do mês, né? As pessoas às vezes deixam para poupar no fim do mês. Eu ganho, sei lá, R$3.000, R$4.000, 5 mil, como Uber, o que seja, e eu vou deixar o que sobrar no fim do mês, eu vou investir. Não! Você já tem que estipular uma meta no início do mês, um percentual dos seus ganhos para você investir, que seja 10% inicialmente. Então, a pessoa ganha R$5.000 ali, ela já no início do mês já investe 500 e vive com 4.500. Então, eu sei que é uma dificuldade para o brasileiro que não ganha muito bem, a grande maioria do brasileiro ganha abaixo de R$2.000, investir, mas eu acho que um futuro promissor, um futuro tranquilo, começa com você abrir mão um pouquinho do presente para construir um futuro melhor. Então, acredito que é muito por esse caminho aí que a gente precisa galgar e educar o brasileiro a ter essa disciplina financeira para que ele possa passar de geração em geração para os filhos, para os netos e construir aí um futuro sólido, né, tanto para a própria família quanto para o próprio país, né, que isso é bom para todos. Sim, com certeza. E ainda há preconceito com os investimentos? O cenário tem previsão para a mudança? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu acredito que as pessoas ainda acham, hoje em dia, em 2024, que é preciso ter muito dinheiro para investir.
A pessoa acha, não, quando eu sobrar R$1.000 por mês, eu vou investir, ou 2.000, ou 3.000. As pessoas não sabem que um título do Tesouro Direto, com R$30 você já começa a investir. As pessoas não sabem, né, que a fórmula dos juros compostos, ela contempla no final da fórmula o T, né? A fórmula é assim, M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Parece complicado, mas é muito simples. É um montante, o M, igual ao capital, né, o investimento que você tem inicialmente, mais vezes 1, mais a taxa que você consegue no Tesouro Direto, por exemplo, hoje, no Tesouro Selic, você consegue cerca de 11% ao ano, elevado a T. Então, quanto mais você começa a investir, quanto mais os anos passam, você consegue ver o resultado exponencialmente por esse diferencial ali, como disse Albert Einstein, né? Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo e as pessoas cada vez mais querem resultados imediatos. É difícil eu falar para você assim, olha, se você investir R$500 por mês, a uma taxa de 12% ao ano, você em 26 anos praticamente vai ter R$1 milhão. Aí você me fala, poxa, mas 26 anos é muita coisa, eu não quero. Mas de qualquer forma, se Deus quiser, 26 anos vão passar na sua vida. Você prefere daqui a 26 anos ter um valor de R$1 milhão para ter um futuro mais confortável ou deixar a vida levar, como diz o analista financeiro Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar dia após dia. Então, eu acredito que as pessoas, a maior dificuldade é essa, as pessoas têm preconceito e têm um imediatismo enraizado nelas de querer tudo muito rápido, né? A geração de, eu vou dar um clique aqui, o micro-ondas vai acender, vai esquentar minha comida em 30 segundos, eu quero tudo muito rápido. E cada vez vai piorar isso, infelizmente, porque é do ser humano, é da tecnologia facilitar as coisas para os seres humanos, só que com investimentos é diferente. A gente precisa ter o tempo do plantio, ter o tempo da espera e ter o tempo da colheita. Então a colheita não vem em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quem fala que vai enriquecer investindo é mentira. Você enriquece trabalhando, poupando, e o investimento serve para potencializar o que vem da sua atividade principal ao longo dos anos. Então, você começa a ver o efeito mais forte dos juros compostos a partir do 10º ano. Então, a pessoa ali que quer o resultado em curto prazo, ela vai sempre achar uma dificuldade para não investir e viver só o hoje, e aí comprometendo demasiadamente o seu amanhã. Rafael, para a gente finalizar, eu queria aquela sua dica de ouro para o empreendedor, os telespectadores que estão nos assistindo, que querem começar a investir, mas ainda não sabem como, onde vão pôr o dinheiro e não tem muitas condições para separar ali 10% todo mês para o investimento. Qual a dica que você dá para essa pessoa? A minha dica de ouro é a seguinte: você hoje mesmo entra no Google, bota abrir conta corretora. Tem várias corretoras, XP, BTG, Ora, abra conta numa corretora, porque esse é o principal. A pessoa às vezes fica esperando para amanhã. Eu tenho muitos amigos antigos, eu vou esperar. Então a dica é, não procrastine. Abra uma conta numa corretora, para você já ir se habituando em ver os investimentos. Só que você vai abrir a conta na corretora, você precisa antes quitar as suas dívidas, nada de investir com dívidas. Os juros que você vai conseguir na sua aplicação, né, você investindo, dificilmente vai ser maior do que você está pagando nos juros do cheque especial ou do banco. Então, quite as suas dívidas principalmente, faça uma reserva de emergência, justamente como o nome diz, para sanar qualquer dificuldade de curto prazo. E aí, Zatar, como é que eu invisto essa reserva de emergência? Simples. Abra uma conta no Tesouro Direto. Bota ali no Google também. Tesouro Direto, abrir conta. Você vai abrir como você abre uma conta numa rede social, muito facilmente. Então, você abre a conta numa corretora, abre a conta no Tesouro Direto e a partir de R$30. É muito fácil, né? A pessoa vai fuçar ali e vai ver, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o título mais seguro do país, que hoje paga cerca de 11% ao ano. E você vai ver os seus investimentos, no começo é como se fosse uma bola de neve, né? Ele vai começando aos pouquinhos, depois vai se amontoando e no futuro, daqui a 10, 15, 20 anos, a pessoa vai falar assim, graças a Deus que eu escutei esse programa, graças a Deus que eu escutei as palavras aí do Zatar falando para investir o quanto antes, porque eu tenho um futuro tranquilo graças a essa potencialização
que eu trouxe da minha atividade principal e dos meus investimentos. Então é simples assim. Muito bem, Rafael Zattar, quero agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente e pelas dicas que você deu. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um grande prazer, estamos sempre à disposição. Até a próxima. Até a próxima, Rafael. E no próximo bloco, a gente vai conhecer uma franquia voltada para a inovação no campo da educação. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo para todo o Brasil. No campo da educação, o papel das novas tecnologias é preparar os alunos para o mercado de trabalho. Nós vamos conhecer agora uma franquia que apostou em uma metodologia de ensino que foge do convencional. Os alunos aprendem de forma atrativa e descomplicada. Quem conta pra gente é o CEO da Yes Idiomas, Clodoaldo Nascimento. Clodoaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui com você essa noite, batendo esse papo aqui para a gente poder contar um pouquinho, né? Sim, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Como a Yes Idiomas, ela entrou nesse mercado? Bem, a Yes nasceu em 1972, num bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? E começou ali a nossa primeira escola. Depois ela foi ganhando um pouquinho de espaço, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e depois foi passando por alguns estados, ainda no modelo tradicional de unidades próprias, e posteriormente já abrindo também algumas. Na verdade, a gente não pode chamar de franquia naquela época, porque ainda não existia um modelo correto de franquia, e sim eram chamados concessionárias, era o concessão de uso de marca. Aí, para aqueles que não conhecem ainda o sistema de franquia, qual é a diferença de uma concessão de uso de marca para uma franquia? Concessão de uso de marca que você, como diz o nome, você tem a concessão para usar a marca, mas não necessariamente você vai seguir todos os padrões daquela marca. E franquia já é um sistema que tem que ser padrão. Então, essa é a diferença. Posteriormente, a Yes veio, obviamente, se tornar uma rede de franquias já enquadrada dentro da lei de franchising. A Yes começou, então, no Rio de Janeiro, na minha cidade, Natal, e hoje ela está no Brasil todo? Hoje nós estamos presentes em 17 estados, né, inclusive também no DF. Somos hoje uma rede com mais de 230 escolas espalhadas pelo Brasil. Bacana. E Clodoaldo, como é esse mercado para quem investe em educação? A gente assim vê hoje, tá? O mercado de franquia é um mercado que cresce de forma exponencial. Recentemente agora a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, acabou de divulgar os números do setor, onde nós tivemos mais de 240 bilhões de faturamento, o que mostra que é um sistema bastante pujante, né? E o ramo de educação, a gente sabe exatamente que é bastante, né, interessante, porque a gente sabe que a educação é um dos pilares para que você possa realmente empreender na sua vida profissional. Hoje, a gente tem bastante professores como franqueados, principalmente, e a gente vê assim, é muito bom você poder fazer algo em que você realmente se torna um empreendedor de sucesso e principalmente levando conhecimento e oportunidade de uma vida melhor para aquele aluno, né? Então a gente sempre convence, a gente fala principalmente que quando a gente está fazendo uma matrícula de um aluno, a gente está nos colocando, nos propondo a mudar o futuro daquele aluno. Isso para a gente é muito importante. Sim, e Clodoaldo, o que você faz para acompanhar as franquias, para manter ali sempre o mesmo padrão de qualidade? A gente tem todo um suporte, né, principalmente
para quando a pessoa quer abrir uma franquia, a gente dá todo um suporte necessário. Você vai perguntar assim, mas a pessoa para poder abrir uma franquia de inglês, ela precisa falar inglês? Obviamente seria muito melhor, mas não necessariamente precisa disso, até porque, como eu acabei de dizer, a gente tem todo um suporte. Esse suporte, ele dá início desde, né, da abertura, da escolha do ponto, a todo um projeto arquitetônico e, principalmente, a uma consultoria, né, de campo. Essa consultoria, ela faz o tempo todo uma visita constante a esse franqueado para que ele possa efetivamente estar prestando todo o serviço de forma padronizada com as franquias que já têm, já existentes, né? Feito. E para a gente finalizar, qual seria o segredo para manter uma franquia de sucesso? Eu acho que o principal, né, segredo é você se dedicar, né? Eu acho que é importantíssima a dedicação, né? Você está acompanhando o dia a dia da sua operação, ainda que você tenha pessoas que vão, né, os colaboradores que vão auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho, a gente tem um time, então, assim, você efetivamente está acompanhando os seus dados, a sua equipe e principalmente também tendo uma boa gestão, né? Eu acho que a gestão das pessoas é fundamental para que você possa ter sempre um bom atendimento, para que você possa atingir a melhor performance. E é isso exatamente que dentro da IES a gente procura sempre fazer, temos essa cultura, a gente sempre procura treinar os nossos franqueados para que eles possam performar da melhor maneira possível e, obviamente, atingir o sucesso dele, que é isso que ele busca e que a IES sempre vai proporcionar. É isso aí. Muito obrigada, Clodoaldo, por sua participação ao vivo com a gente. Desejo ainda mais sucesso para a IES. Imagina, obrigado. Uma boa noite para você. Ótima noite para você. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. Para você também uma ótima noite. Até amanhã.